gravação. Pronto, agora está gravando. Essa aula depois vai estar também no Moodle, junto com as outras que já estão lá, certo? Para quem quiser consultar depois também, vai estar tudo disponível lá no Moodle. Muito bom. Então, vamos falar da primeira parte do compilador. Depois das partes de busca de erros, agora vamos para as partes realmente de tradução. Primeira parte de tradução, o gerador de código intermediário. A gente falou muito aí do código de 3 endereços, mas o código de 3 endereços é um exemplo de código intermediário. Existem outros códigos intermediários, mas o de 3 endereços é o mais usado, porque ele é usado pelas arquiteturas mais usadas, né? Então, por isso que o código de 3 endereços ele é bem utilizado. Então, essa fase nem sempre ela é utilizada. Algumas linguagens não fazem código intermediário, como é o caso do Assembler, por exemplo. Não existe essa fase. No Java, essa fase é bem visível, né? Que você, quando compila um código Java, .java, ele vira um .class. O .class é um código intermediário, que vai ser executado depois na máquina virtual, quando você, em tempo de execução. Então, no caso do Java, é bem evidente o código intermediário. Você tem um arquivo para isso, né? No caso do C e Pascal, por exemplo, eles fazem o código intermediário, mas você não vê isso, né? Ele já gera o .exe, que é o código de baixo nível e tal. Então, você não vê essa fase. Ele passa transparente. Mas no Java, você tem um arquivo lá que você vê isso. A maioria dos compiladores fazem o código intermediário. Ele facilita bastante a questão da tradução e também na questão da geração da otimização, do melhoramento do código. Ele facilita bastante, certo? Existem alguns autores que chamam esse código intermediário de linguagem intermediária. Uma linguagem de programação que nem é de alto nível, nem é de baixo nível. É uma linguagem que está nesse meio termo aí, de intermediário. Então, aqui o nosso diagramazinho, nós estamos ali no gerador de código intermediário, né? Esse vermelhinho aí, nós já vimos os 3 de cima, e agora vamos ver os 3 de tradução mesmo de código. Muito bem, então eu tenho aqui uma sentença, certo? Uma atribuição, aqui em cima, posição igual a inicial mais taxa vezes 60. Eu tenho aqui um código que depois que eu passo pelo Lesco, ele vira isso aqui, né? Porque os nomes das variáveis ficam numa tabela de símbolos, essa tabela que você está vendo aqui do lado, e todas as variáveis viram os símbolos aqui correspondentes. Aí depois eu tenho o sintático e o semântico, que vão verificar se está correto, né, aquela frase, aquela linha de código, e ele vai gerar o código intermediário de 3 endereços. Aqui eu já tenho ele feito o código de 3 endereços, certo? Não está nem na sua forma mais usual, né? Mas só para mostrar a vocês o que é o código de 3 endereços. Eu tenho sempre o código, eu tenho aqui, pronto, tem aqui a linha de código, certo? Aqui eu tenho 4 endereços, que é o endereço posição, endereço inicial, taxa e 60. Aí o que acontece? Primeiro eu vou converter 60 para real, porque todas as outras variáveis são reais. Ele não está aqui aparecendo, mas pressupõe que tem uma declaração de variáveis lá em cima com eles sendo reais. E aí eu converto 60 para real e depois eu faço as mesmas operações na ordem que eu preciso, só que usando apenas 3 endereços. O interessante é que sempre que eu faço 3 endereços, eu gero variáveis intermediárias, que são exatamente os elementos que vão estar nos registradores intermediários que a gente utiliza para fazer a tradução, a execução, perdão, a execução do código final. E esse código de 3 endereços, ele vai para o otimizador e ele passa pelo otimizador várias vezes, certo? Ele vai ser otimizado uma vez, aí pega o resultado, otimiza de novo. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, tá aberto aqui. Tá vendo? Zoado. Pronto. Então, ele vai ser otimizado várias vezes. É como o zip, por exemplo. Você pega um arquivo e vai zipar ele, aí você pega o resultado e zipa de novo. Ele já não vai baixar tanto, mas baixa um pouquinho. Aí você zipa de novo, até ele parar de baixar. Quando ele parar de baixar, aí você para de zipar. Mesma coisa que faz o otimizador.
certo? Então a gente tem essa etapa aí. E ele estando no código de 3 endereços facilita bastante essa etapa, certo? Então aqui o grande objetivo disso é facilitar as otimizações, eu padronizo minhas técnicas de otimização se a linguagem tiver no código 3 endereços ou em outro código intermediário. Geralmente o código 3 endereços. Ó, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper aí, viu? Não vou fechar o microfone, não. Se quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode falar aí, viu? E o Igor, depois fale comigo aí sobre o negócio do TCC, viu? Tô vendo você aí. Beleza, professor, beleza. Muito bem. Então, como eu já falei, né, existem várias linguagens intermediárias, o código 3 endereços é um deles, mas não é o único, certo? Quando você está projetando o compilador, você tem que pensar em qual linguagem você vai usar. Mas isso não é uma coisa assim opcional, uma coisa aleatória, o cara escolhe o que ele quer, não. Ele tem que saber para que arquitetura ele vai traduzir. Se é um computador da Intel, se é um celular, certo? Qual é a máquina que ele vai querer traduzir? Isso faz muita diferença na sua escolha, na escolha de que linguagem você vai usar para gerar o código intermediário. Então tem que saber para qual máquina você vai querer essa tradução aí, certo? Aí tem algumas diferenças entre as linguagens aqui, né? Algumas são mais fáceis de ser implementadas, algumas são mais difíceis, algumas demandam mais tempo de execução, algumas dificultam até algumas otimizações, certo? Algumas você quer otimizar espaço de memória, por exemplo, e tem algumas linguagens que dificultam isso aí. A mais legal mesmo é o 3 endereços, né? Que ele tem vários facilitadores. Então aqui fala que outro ponto importante que a gente deve analisar é quais otimizações eu quero fazer. Eu acabei de falar, algumas linguagens facilitam algumas certas otimizações. Exemplo, eu quero que meu código economize o máximo de memória possível. Ele vai rodar numa máquina, num celular fraco, um celular com pouca memória. Então, a otimização, o foco dela é economizar a memória. Então, eu vou atrás de uma linguagem intermediária que facilite isso, que facilite eu reduzir a quantidade de memória, certo? Então, é uma das formas que a gente tem para escolher aí. E aí, como eu falei, né, ele gera um intermediário, otimiza de novo. Eu vou otimizando. É claro que eu não posso deixar isso aí no loop infinito. Eu tenho que definir também um limite de otimizações. O próprio código otimizado, eu posso depois gerar uma linguagem intermediária para ele. Então, eu posso utilizar, de repente, duas linguagens intermediárias. Eu uso uma linguagem intermediária do alto nível direto para uma linguagem intermediária, eu otimizo e o resultado da otimização eu transformo ele em outra linguagem intermediária para facilitar depois a tradução para o código objeto ou de repente para facilitar outro tipo de otimização. Então eu posso fazer isso também. Não preciso ficar preso a uma única linguagem intermediária, certo? Então algumas linguagens são mais próximas do alto nível, mais próximas do código-fonte, algumas são mais próximas da linguagem objeto. Então isso aí varia bastante de linguagem intermediária para linguagem intermediária. Eu já falei aqui também, né, ele está aqui no slide, o compilador pode gerar mais de uma dessas. Ele pode gerar várias linguagens intermediárias diferentes para atingir objetivos diferentes. Eu posso representar essa linguagem intermediária através de árvores e grafos, como a gente já fez lá. Notação pós-fixada e pré-fixada. Nós também fizemos lá com o semântico, né? E assim, perdão. A linguagem intermediária, eu vou fazer igual que eu fiz o semântico. Como foi que eu fiz o semântico? Eu tinha a árvore sintática, né, a minha gramática, implementada de forma recursiva, e eu fiz o semântico através de funções. Cada elemento recursivo desse chamava uma função que ia fazer a análise semântica. Eu também faço a linguagem intermediária dessa forma. Então, eu tenho a análise sintática e dentro da análise sintática eu chamo funções que vão gerar a linguagem intermediária depois que passar, lógico, pela análise semântica, né? Primeiro a semântica e depois ele vai gerando o código. O código de 3 endereços, ele pode ser implementado de duas formas, usando quádruplas e triplas. Vamos ver isso aí. Vamos ver cada um deles, né?
primeiras representações gráficas usando árvore sintática ou gráficos intermediários. Nós já vimos isso aí. Aqui um exemplo, mais um exemplo aí formando a árvore. Essa aqui é a árvore reduzida, né? Para quem não se lembra lá da aula que a gente viu na sala. Essa aqui é a árvore sintática reduzida, onde os elementos já são nós das árvores. Eu não preciso de registrar aqui quais são as variáveis, quais são os registradores, nesse caso. Essas árvores sintáticas, eu fazendo o gerador de código intermediário nas árvores sintáticas, eu posso desvincular ela da análise sintática, então fazer o gerador intermediário à parte. E, na verdade, para a gente facilita. No nosso trabalho, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer separado do código. Então, o sintático e o semântico vão estar juntos, mas a tradução para código de endereço vai estar separada. Eu tenho as notações pré-fixadas e pós-fixadas, aí a questão só do operando vir antes, operando vir depois. Aí depende do tipo de regressão que você está fazendo na árvore. Aqui alguns exemplos aí, né? O operando vir antes, no caso da pré-fixada, vir depois na pós-fixada, ou vir no meio, o que a gente conhece na infixada. Então, o código de 3 endereços, ele é um código que tem no máximo 3 endereços, certo? Esse nome vem exatamente da quantidade de endereços. E quando eu falo endereço, eu falo de registradores. Quantos registradores eu vou usar para fazer cada linha de código? Então, no máximo, eu vou gastar 3 registradores, mas pode ser com 2 também, como você pode ver no exemplo aí de baixo. Tem aqui exemplos aqui com 2 registradores, aqui com 3, com 2 aqui, certo? Então, nós temos aqui uma operação matemática, uma variável, 2 variáveis e o operador, certo? Aqui eu tenho o endereço que vai receber e os 2 endereços que vão operar nesse operador aqui, certo? Sem todo código 3 endereços tem no máximo esse formato aqui. É o formato padrão para o código 3 endereços. E aí cada linha de código eu tenho que decompor ela. As linhas de códigos que não são de 3 endereços eu vou decompor elas em códigos menores, certo? Para que eu consiga chegar nesse código de 3 endereços. Então, o grande segredo é a decomposição de linhas de código que tem mais de 3 endereços, né? Que tiverem mais de 3 endereços vão sofrer essa decomposição. E aí eu fico bem próximo da estrutura do assembler, que é uma linguagem de baixo nível, já bem próximo da linguagem de máquina, e ele usa código de 3 endereços, né? O assembler usa. Então, acho que também por conta disso, o código de 3 endereços é bem usado. Então, aqui, só falando que ele não permite expressões aritméticas grandes de 3 endereços, né? De mais de 3 endereços, né? Isso é óbvio. E assim, quando eu vou decompor uma operação, cada operação vai ser atribuída a um valor intermediário, certo? Para que eu não perca o valor dos registradores. Senão, vocês vão perceber, quando a gente estiver fazendo uma decomposição, que se eu tentar reutilizar registrador, eu vou perder endereço, eu vou perder informação, vou perder algum dado, algum valor de variável. Então, eu utilizo registradores temporários para guardar a operação enquanto eu não concluo a linha de código. Aqui, por exemplo, eu tenho uma operação com 3 variáveis. É claro que aqui são 4 endereços, porque tem aqui vai receber a operação. Então, eu decomponho primeiro a multiplicação, né, na precedência de operadores, na minha variável temporária. E aí eu pego a temporária, ó, jogo ela aqui e eu vou ter a soma depois jogando numa segunda temporária. Sempre ele usa temporária. Isso aí facilita bastante, inclusive, na implementação. Certo? Uma coisa, no código de 3 endereços não existe estrutura de repetição, não existe for, while, repeat, certo? Eu só tenho basicamente isso aqui que vocês estão vendo aqui aqui no slide, né? 4 coisas. Atribuição, eu tenho o acesso indexado e o indireto, que é o uso de vetores, eu tenho os desvios, que é o goTo, e tenho a invocação de rotinas. Eu vou também explicar como é que eu tenho. E além disso, o único comando que eu vou ter é o if. O if é o único comando que eu tenho, comando que normalmente nas linguagens geram bloco, né? Na linguagem tem o if, tem o switch, tem as de repetição, tem vários blocos. Aqui o único comando que eu tenho é o if. É o que me permite resolver todo tipo de coisa. E o goTo, né, que é os desvios para simular as repetições.
Atribuição nós vamos usar dois pontos igual, certo? Aqui eu vou usar sempre dois pontos igual porque é o que nós vamos usar também no trabalho. Então, vamos usar na atribuição sempre dois pontos igual. Sempre antes da atribuição, somente uma variável, um registrador, e depois, no máximo, dois registradores, podendo ser um também, apenas um. Aqui uma segunda forma de fazer com um único operador, um operador unário, tipo aqui um símbolo de menos, para dizer menos y, multiplique y por menos 1, e aqui uma atribuição direta. Então eu não preciso ter exatamente 3 endereços, posso ter só 2 endereços também, como é o caso aqui dessa terceira forma de se fazer. E aqui há um exemplo da decomposição, certo? Tem aqui um maior, na verdade esse exemplo aqui é o mesmo do outro, né? Só para fixar melhor aqui a tradução. Para acessar vetores, certo? O que é que ele faz? Internamente, o vetor são variáveis. Então, se eu faço lá um vetor de 100 posições, eu tenho 100 variáveis. Internamente é assim. Mas para ele acessar a variável, eu preciso do índice. Então, eu posso ter aqui os 3 endereços. O índice não conta como endereço, certo? É um valor inteiro, ele não vai contar como endereço aqui. E eu atribuo direto a uma variável. Geralmente, eu jogo o valor do vetor direto no registrador, de uma posição específica, jogo no registrador para usar do registrador. Fica muito mais rápido a execução do meu algoritmo, se eu fizer isso. Tanto dessa forma, vindo a variável e depois o vetor, como o contrário também. Certo? No caso dos desvios, é o GoTo. Professor, o senhor pode repetir rapidinho esse outro aí, que eu não entendi muito bem, não. Aqui no vetor? Pode, ficou ruim. Isso. Não, aqui eu só estava dizendo que o índice não conta como endereço. O código 3 endereços, o índice não conta como endereço, certo? Mas geralmente eu não coloco o vetor na expressão. Então, por exemplo, deixa eu acionar aqui um negocinho aqui. Ó, eu não costumo fazer isso aqui no código 3 endereços. Sei lá, T, qualquer. Pronto. Eu não costumo fazer assim. O que é que eu faço? Eu boto o vetor num registrador temporário. E desse temporário é que eu vou fazer tudo que eu quiser fazer. Então eu quero atribuir ele a T, então T1 vai receber T. Ou se eu quero botar ele numa expressão matemática, T2 vai receber X mais o T1. Então normalmente eu jogo o valor do vetor num registrador e trabalho com o registrador e não com o vetor direto. Isso me otimiza, isso me facilita, isso me deixa mais rápido a minha execução do código. Eu não trabalhar com vetor direto na execução. Certo? Eu jogo ele no temporário. Aí você está falando aqui, esse slide foi o que eu falei. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui. Muito bem. Então, como eu estava falando, né, o GoTo. O GoTo, eu vou usar ele de duas formas diferentes. O GoTo, o endereço anterior ou posterior a ele, certo? Então, o GoTo é o seguinte. Quando ele encontra o GoTo, ele para de executar aquela linha de código e vai para a linha L. Aqui no caso L é o parâmetro que eu passo para o GoTo. Então vá para a linha L. Então eu tenho lá, estou na linha 20. Aí GoTo 30. Então ele pula tudo e vai para a linha 30. Se eu tiver na linha 20 e ele for para a linha 30, isso aí é uma estrutura de condição. Seria um if no meu código, um switch. Então ele vai pular para frente. Se ele pular para trás, ou seja, eu estou na linha 20, aí boto lá, GoTo 10. Então ele vai voltar para a linha anterior. Isso é como eu represento um laço. Um for, um while, um repeat. É com o GoTo apontando para o endereço anterior a ele. Certo? No nosso exemplo, eu vou fazer um exemplo aí, nós vamos ver isso aí melhorzinho. Certo? Aqui é uma forma de eu fechar os laços, é usando essa expressão aqui. Certo? Se o meu operador, que geralmente eu também não boto assim, geralmente eu uso um temporário, então ficaria assim, temporário recebe X, operador Y,
Aí eu boto se T1, se T1 go to 10, sei lá, linha 10, ou linha L. Então, geralmente eu faço dessa forma aqui, que também agiliza bastante o meu código de 3 endereços. Muito bem, então, isso aí é para definir se esse L for um valor menor, se aí for a linha 20 ele volta para a linha 10, eu qualifico aí a um estudo de repetição. É bom a gente ver no código depois direitinho, vocês vão entender o que eu estou falando agora. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Muito bem. Pronto, aqui um exemplo. Eu vou fazer aqui, ó. Eu quero representar esse while no código 3 endereços. Certo? A primeira coisa que eu vou fazer é nomear aqui as linhas de código. Vou pegar um lápisinho aqui. Então aqui vai ser minha linha 1, aqui vai ser minha linha 2, a linha 3 e a linha 4. Como é que eu faria esses elementos no código 3 endereços? Então, ó, eu fazia temporário 1, percebe que aqui eu tenho um incremento de i, né? E aí mais 1, isso aqui está dentro do while. O while está comparando o valor de i, que está sendo incrementado dentro do while, se ele é menor do que k. Então, a primeira coisa eu vou fazer, ó... Tá acabando o tempo, professor. Opa! Os 40 minutos. Ah, quando acabar, eu vou mandar outro link lá para a expressão. Falta quanto tempo, hein? Aqui eu não consigo ver. Deu um aviso aqui e sumiu. 10 minutos, Disse que tava esgotando. Então é 10 minutos. Quando ele dá um aviso, é 10 minutos. Muito Beleza. bem. Então eu vou fazer aqui, ó. T1 recebe I menor ou igual. Recebe 2 pontos igual, perdão. E recebe. T1 recebe I menor que K. Então é a primeira linha, extraindo aí da condição. Aí eu boto se not T1. Se T1 não for verdade, certo? Se T1 estiver errado, ele não vai entrar no while, correto? Ele entra no while quando T1 está correto. Enquanto estiver correto T1, ele vai entrar no while. Se not T-while, eu vou usar aqui o backpatching, depois eu explico o que é. Vou botar aqui P. Eu não sei qual é o endereço. Então, go to P. Esse P é uma variável temporária porque eu não sei ainda qual linha que eu vou mandar ele. Certo? Beleza. Então, se for falso, se T1 for falso, ele não vai entrar no while. Ele vai pular esse while. Se ele não pular o while, ele faz a linha de baixo e vai fazer o quê? Eita, peraí só um instante, pessoal. Deu um probleminha aqui, peraí. Oi? Estão aí? Pronto, certo. Certo, vai. Pronto, voltei. Deu um probleminha aqui, quase eu tomo um choque aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui o if, dentro do while, né? Que vai ser i recebe i mais 1. Porque eu não tenho essa representação i mais aqui no código 3 isso não existe, né? Os operadores têm que ser escritos da forma por extenso mesmo. Aí eu vou ter xi recebendo 0. E agora eu tenho a linha 3 ali no meu código, que é o final do while. É onde eu vou botar o endereço. Então eu vou botar aqui. Professor, Oi. esse xi eu poderia colocar ele na variável temporária ou não seria o caso? Não, posso colocar, com certeza. Posso colocar assim. Ah, não, mas na verdade não, porque eu vou ter que atribuir ele, né? Só se fosse o contrário. Fosse assim, um y recebe xi, aí eu faria isso.
Mas nesse Entendi. aqui eu não preciso não. Porque ele está Tranquilo. recebendo o valor, então eu vou deixar assim. Aí eu botei Tranquilo. 1, ó. Agora eu descobri onde vai ser meu 1. Aí eu venho aqui no P e substituo por 1. Isso é o backpatching. Depois eu vou falar um pouquinho mais de backpatching. Eu não sei o endereço futuro, para onde ele vai, então eu boto aqui um valor temporário e depois eu implemento o restante. Ok? Então agora eu botei o 1 e depois do 1 eu boto x0, recebe 0, recebendo 0. Então olha a situação aqui. Nesse código aqui, não está aqui mostrando, mas certamente vai estar implícito também que existe um i igual a 0 antes do while, né? Aqui provavelmente deve ter isso aqui. Então aqui eu tenho, ó, eu atribuí uma variável temporária à minha condição, que é i ser menor ou igual a k, e falei, ó, se ela for falsa, pule o while, go to 1, vem direto para cá, que é a linha que está depois do while, certo? Se isso aqui não for falso, se T1 não for falso, for verdadeiro, ele não vai para o GoTo. Ele vem fazer isso aqui, isso aqui. Quando chegar aqui no 1, o que é que eu vou fazer? GoTo 2. Aí ele vem para cá. 2. Pronto. E assim eu simulei o meu loop. Porque ele vem, ó. Ele vem e recebe 2. Aí aqui é só um label. Aí ele atribui aqui T1 a minha condição. Aí eu entro, ó, se a condição for falsa, pule o while. Aí ele vem direto para cá e já faz o que está depois do while. Se a condição for verdadeira, ele vai entrar no while, então ele vai somar mais 1 ao i, vai atribuir xi 0, aí vem aqui, ó, go to 2, aí ele volta para cá. Aí o T1 recebe o novo i, que já foi atualizado aí, o novo i, compara de novo, aí vai ver. E agora, o i já é menor ou igual a k? Falso, se for falso, vem para o final. Se for verdadeiro, faça de novo e volte para o endereço 2. Teste de novo. Testou. Pulou, pulou. Se não pulou, faça de novo, go to 2. Eu simulei o loop no meu código 3 endereços. Tá claro? Tranquilo. Eu lembro que o Tranquilo. senhor fez aí na videoaula do Moodle Foi. de uma outra forma, sem usar o not. Você usou invertendo o sinal, não era isso? Eu posso fazer isso também. Mas assim, eu fiz aquela aula, mas depois eu percebi que para vocês, no trabalho, vai ser muito mais fácil se eu usar o not. Porque aqui eu boto exatamente a condição do while, que E nega na nossa linguagem eu não vou permitir isso aqui, até para facilitar também. Eu não vou permitir isso aqui, você vai ter que fazer dentro mesmo, certo? Esse mais. E é só botar o not. Pega ela do jeito que está e bota o not. Então isso facilita bastante na implementação, certo? verdade, beleza. Mas assim, no código 3 endereços eu posso fazer, lógico, de inverter aqui o sinal, né? Em vez de menor ou igual, bota aqui maior e resolve, certo? Só que acho que para implementar, com certeza vai ficar mais fácil eu simplesmente botar o not, seja a condição que for. Aí não precisa ficar testando. Porque se for menor ou igual, aí qual o inverso? É maior. Mas se for maior, menor ou igual, aí vou ter que fazer um bocado de si aí para saber qual é a condição para poder inverter. Só botando o not, não precisa fazer nada. Bota o not, pronto. Seja lá o que for, bota o not. Então, para implementar ficar mais fácil, eu vou fazer assim para você se acostumar com isso aí. Ok? Beleza, valeu. Mais alguma pergunta? Vamos prosseguir. Deixa eu apagar aqui. Muito bom. Aqui ele dá uma solução invertendo, né? Essa aqui já estava no slide, mas eu preferi fazer lá para você entender, mas aqui ele está dando essa solução invertendo o sinal. Invocação de rotinas. Invocação de rotinas, para eu fazer isso no código 3 endereço mais formal, eu uso esse nome call. Esse call é uma chamada de procedimento. Aí antes do call, eu defino os parâmetros. Com esse comando aí, param, eu defino o parâmetro de cada um dos parâmetros e depois chamo o call. Vamos ver a sintaxe disso aí. Aqui está explicando. Vamos fazer aqui a sintaxe, ó. Deixa eu fazer aqui para vocês. Então eu tenho aqui um F com 3 parâmetros. Como seria isso aqui no código 3 endereços? Então, seria assim, ó. Primeiro, param A, param
B, param C, aí eu faço call F3. Pronto. Isso aí é a chamada de rotina no código 3 endereços. Tá claro? Sim? Sim, tranquilo. Muito bem. Eu acho que isso aí não tem problema não, né? Isso aí é bem fácil. É só botar os parâmetros de cada um dos parâmetros, coloca na ordem, claro, a ordem é importante dos parâmetros. E depois cal, o nome da rotina, vírgula, e a quantidade de parâmetros. Aí ele já entende aí o esquema. Muito bem. Aí no slide, só para confirmar que eu fiz isso aí realmente. Aqui ele está colocando uma variável temporária. Se for uma função, né, se f for uma função, eu tenho que atribuir o retorno da função à temporária. Se ele for um procedimento que não tem retorno, aí fica sem isso aqui, né? Só o cal F3 mesmo. Aí depende, né? Se for uma função ou se for um procedimento. Aí ele está explicando direitinho, né? Que é a vírgula, o nome do procedimento, vírgula, a quantidade de parâmetros. Só explicando aí textualmente o que eu fiz ali no código. Ponteiro, eu também posso trabalhar com ponteiro. Ponteiro eu uso esses elementos aí são os de C, né, para indicar que é uma variável ponteiro e tal. Nossa linguagem que vocês vão implementar não vai permitir ponteiro, mas no caso de ponteiro, no código 3 endereço, eu tenho que colocar direto o endereço lá onde ele está apontando. Eu não tenho um ponteiro no código 3 endereço. Então eu boto no registrador temporário o endereço mesmo para qual ele está apontando. Então ele está apontando lá para o endereço de memória ABC, endereço ABC de memória. Então lá no registrador que vai guardar o ponteiro, eu boto o endereço ABC de memória. Direto o endereço mesmo. Ele já entende que isso aí é um ponteiro na linguagem de programação. Mas nós não vamos usar isso aí na nossa linguagem, não. Ele vai ter ponteiro, não. Só estado. Então eu posso representar o código 3 endereços, já falei, né, através de quádruplas e triplas, tabelas com 4 colunas ou tabelas com 3 colunas. No caso de quádruplas, eu tenho o operador, os argumentos e o resultado. Tem aqui uma representação de uma quádrupla. O resultado, os dois argumentos e o operador, começando pelo operador e depois os resultados. Sempre no máximo 4 colunas, porque são 3 endereços, né? E a quarta vai ser só para o operador. Eu posso, no caso das triplas, claro, algumas linhas vão ficar vazias, né? Então, no caso, eu posso não ter dois argumentos, posso ter um argumento só, e aí fica uma coluna vazia. Então, algumas colunas podem estar vazias dependendo da quantidade de endereço. É isso que ele está falando aqui. Eu posso também omitir o elemento que está recebendo e usar o número da linha. Aí eu tenho essa representação aqui de triplas, onde em vez de eu criar um registrador temporário, dizer aqui qual é o temporário, eu não digo qual é o temporário que está recebendo. Porque aqui na quádrupla, se você olhar, eu digo, ó, o temporário 1 está recebendo, certo? Vai ser o resultado da multiplicação. Depois eu pego o temporário 1 e coloco na soma. Em vez de fazer isso, eu digo, ó, linha 1 vai estar aqui, que é o resultado da multiplicação. Então, eu uso o número da linha como temporário. Então, aqui eu consigo representar com uma tripla, né, com 3 colunas somente. No nosso caso, o melhor mesmo é com 4 colunas, porque você vai ter que fazer os temporários de todo jeito. Então, já está lá o temporário, é só escrever ele na tabela. Então, fica mais fácil fazer por quádruplas em vez de por triplas. Por triplas eu vou ter que controlar a tabela, então isso aí fica mais difícil. Ficamos com as quádruplas. É claro que a tripla é um pouco mais eficiente, né, porque ocupa menos espaço e tal, mas a quádrupla é mais fácil de implementar. Certo? E aqui o backpatching, eu já falei, né, o backpatching é aquele caso onde eu não sei o endereço futuro, né, como eu fiz ali naquele exemplo. Eu tinha um goto, que eu não sabia o endereço futuro, aí eu botei um P lá, botei um código lá, e quando eu souber o endereço, eu vou trocar o código pelo número que eu colocar, pelo endereço que eu colocar da linha lá, da linha de código para onde ele vai, para onde o goto vai.
Então o backpatching é apenas, eu uso apenas ele no GoTo quando eu não sei, quando ele vai para o endereço posterior que eu não conheço ainda. Eu não conheço ainda, boto um código, espero eu conhecer, quando eu conhecer eu só substituo o código. Tá claro, pessoal? Ok? Beleza. Tranquilo. Muito bem. Aqui tem um exemplo, eu quero mostrar a vocês aqui com tranquilidade, um exemplo. Esse aqui é um código do nosso programa, certo? Da nossa linguagem de programação que a gente está inventando aí para vocês criarem o compilador. E aqui ele já no código 3 endereços do jeito que vocês têm que implementar, do jeito que ele tem que ser gerado, né, no código de vocês. Então, ó, a primeira linha é uma linha de program, que na verdade é programa, se não tá lá, é programa aqui, se não me engano, mas tanto faz, programa. Só repita a linha. Ó. No código 3 endereços eu não tenho ponto e vírgula, não tenho nenhum ponto e vírgula, eu não preciso dele no código 3 endereços. Então, ó, programa teste, aí as variáveis eu declaro de uma por uma, sempre de uma por uma, mas na mesma ordem que está aqui, só que é de uma por uma. Né? Então aí tá, é fácil de fazer isso aí no código, certo? Depois eu vou ter aqui begin, sempre começando com 2 begin na nossa linguagemzinha. Aqui atribuições, né, não tem nenhuma diferença, é só tirar o ponto e vírgula, copiar lá no arquivo. O arquivo também ele retira a indentação, você está todo na mesma linha aqui, é a primeira coluna do arquivo, então aqui não tem indentação. No trabalho de vocês vão receber um TXT com o código e vão gerar um TXT com o código 3 endereços. Então você recebe um e manda o outro. Muito bem. Aí aqui eu tenho agora as decomposições compostas. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, uma multiplicação que vem de uma divisão e uma soma. Então eu crio um temporário aqui para fazer a divisão. Depois um temporário para fazer a soma. Aí agora eu já posso colocar direto no R4 a multiplicação dos temporários. No otimizador, que nós não vamos implementar, vamos aprender apenas, mas não vamos implementar, eu vou ter que reaproveitar os temporários, porque eu quero usar o mínimo possível de temporários. Isso economiza memória. Mas no nosso caso, que nós não vamos fazer otimizador, somente o gerador de código intermediário, então eu fico com... Eu posso ficar gerando temporários. Sempre que eu precisar de um temporário, eu vou gerar novos temporários. Então aqui, essas 3 linhas aqui é para a primeira linha aqui de código, são essas 3 aqui, decompondo em 3 endereços. Depois aqui eu tenho uma grandona, ó, que eu decomponho também, aqui a divisão, certo? Depois aqui a soma, são os elementos que estão nos parênteses aqui. Faço a multiplicação dos dois, depois somo com R4, aqui não tem nenhum problema, somo o resultado com R4, e jogo na variável rzona4, certo? Está aqui essa decomposição aqui em 4 linhas. Depois eu vou fazer esse if. Esse if aqui, primeiro eu coloco a condição no temporário. Né? Aí eu boto not ela. Eu tenho que fazer sempre isso. Pegar a condição do if, colocar no temporário e dentro do if botar not ela. Aí not ela, go to L1, certo? Que a princípio a gente bota aí o backpatch, né? Bota um nome aleatório. E depois eu substituo pelo nome da linha que vai estar isso aí. Dentro do if tem uma chamada da função all, que é uma função reservada do nosso programa. Então, tá aí facilzinho também, né? Parâmetros, os 2 parâmetros, aí call all 2. São os 2 parâmetros que vêm antes. Aí go to L2, para que esse go to tá aqui? Para ele pular o else. Se for falso, vá para o else. Go to L1. Aqui, a partir daqui é o else. Se for verdadeiro, ele vai fazer o if, mas ele tem que pular o conteúdo do else. Então, o go to L2, ele vai pular tudo que está aqui dentro do else. O que é que está dentro do else? Esse monte de coisa aqui. Isso aqui tudinho é o meu else. Certo? Então, quando eu boto aqui em cima go to L2, eu não sei ainda onde é que vai estar o L2, né? Faço o backpatch. E esse L2 vai pular todo o meu else, que é todo esse bloco de comando aqui. Certo? Você vê lá depois, ó, o L2 está aqui. Depois do else todinho. E aqui é meu else. Vamos ver o else. Então, begin, boto o begin aqui. Aí eu tenho aqui o while, ó. O while eu tenho a condição, então eu boto aqui a condição.
Aí note, se a condição for falsa, pule o while. O while é só isso aqui. É só essa atribuição aqui de R2. Então, se for falso, se a condição for verdade, pule e vá para o L3. Se ela for verdadeira, certo? Se a condição for verdadeira, ele vai entrar no while, vai fazer aqui a atribuição, volta para o goTo. Checa de novo. Aí pergunta, é falso? Se não for falso, faz aqui a atribuição, volta de novo para o L4. Checa de novo. Se for falso, aí é falso, é. Então, L3, pule o while e vá para a próxima linha, que é o repeat. No repeat é a mesma coisa, só que o if é lá no final. A gente sabe que o if é no final. Então, ele entra aqui no L3, aí vem aqui, ó, faz essa atribuição aqui, outra atribuição, 3 endereços já. Aí eu tenho essas duas condições. Aí, como são mais de 3 endereços, eu coloco as condições em temporários diferentes. Aqui, ó, atribuição aqui, atribuição, uma comparação, se R1 é igual a 20, se R3 é maior do que 30. Depois eu faço um OR das duas, é o OR daqui. Aí eu faço, se ela for falso, vá para o L3. Se ele não for falso, passa adiante, né? Ele vai passar adiante. E se ele for falso, volta para o L3, que é o loop do repeat. É falso, é. Porque o repeat, ele faz até que seja verdadeiro. Então, se for falso, ele vai volta para cá e repete de novo, até que a condição seja falsa. Lembrando que as condições também têm que seguir a lógica de 3 endereços. Eu não posso fazer uma comparação com vários endereços. É sempre 3 endereços, sempre usando temporário. Alguma dúvida? Alô, Tranquilo. alguma dúvida? Não, tranquilo até agora. Beleza. Prosseguindo, então. Aí eu passei aquele else, né? Começo aqui essa atribuição. Epa, parece que o L2 aqui está no lugar errado. Peraí. Eu roto aqui. Está no lugar errado aqui. Estou vendo agora, peraí. Vou ajeitar aqui. Voltou aí? Voltou? Voltou. Voltou. Pronto. Então o L2 aí, que é aquele goTo do else, né? Que pulou o else. Aí ele começa. Aí tem o if aqui bem grandão, ó, cheio de condições aqui. Aí eu boto de uma por uma. A primeira condição, no temporário, a segunda temporária, a terceira temporária, a quarta temporária. Tudo no temporário. Isso aqui é I1, né? Ixi, Maria, tá. Vou botar aqui manual. É aqui é I1. Pronto. Depois eu ajeito aí. Muito bem. Então eu botei as condições. Oxente, agora que eu tô vendo. Aqui é o R1. Não, tá muito errado. Peraí. Deixa eu ajeitar de novo. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Muito errado, aí não dá, né? Aí tá difícil de entender. Pronto, voltou de novo, né? Voltou? Voltou, Wilson. Pronto. Agora sim. Então eu vou ter aqui as condições, cada um em separado. Depois vai fazer os OR também, cada um em separado, pegando o resultado de uma, fazendo o OR com o outro, pegando o resultado de uma, fazendo o OR com o outro, sempre com 3 endereços. Aí depois disso aqui eu faço o if, negando a 17, que é a última para 17. Aí se for falso, não entre no if, certo? Pule o if, vá direto para o AL. Se for falso, vai pular o AL, vai direto para aqui vai para o AL. Se for verdadeiro, ele não faz o goTo, vem aqui, faz a atribuição, depois fechou aqui, né, um if normal, aí parâmetro, call all 2, enfim. Certo? Esse aí é um exemplo de um código nosso, rodando, já gerando o código 3 endereços aí, que vocês vão precisar.
Alguma pergunta, pessoal? Não. Tá tranquilo. Pronto, beleza, então. Professor, Oi. esse código de 3 endereços vai ser gerado manualmente ou o senhor vai querer que o compilador gere esse código? Não, eu quero que você crie um compilador do nosso trabalho, né? Eu quero que você crie um compilador que eu dê esse código que está na esquerda e ele me gere o código que está na direita. Ah, entendi. O trabalho é isso. O trabalho é você pegar esse código aqui que está na esquerda, ver se ele tem erros. Se ele tiver o erro, mostrar onde é o erro. Se ele não tiver, gere isso aqui. Pronto, o trabalho é isso. A implementação do trabalho é essa. Certo? Beleza. Ok. Esse slide aqui. Ah, e tem aqui algumas observações sobre o trabalho, né? As temporárias você sempre chama de temp X, temp 1, temp daqui sustenilho, TMP, X. Aí 1, 2, 3, 4, 5 para criar os temporários. Os ends não aparecem, aqueles comandos end, eles não vão aparecendo no código de 3 endereços. Certo? Eu não preciso botar parênteses. Eu posso tirar, aí está dizendo que pode permitir parênteses, mas eu posso não botar também os parênteses, né? Você vê que o que eu fiz aqui teve parênteses. Então, aliás, teve até um ali, teve um aqui no tempo 6. Mas eu não preciso botar ele não, certo? Posso não botar nenhum parênteses. Aqui está dizendo que eu vou botar parênteses, mas eu posso não botar. Deixa aí gravado aí que eu posso não botar. Nenhum ali tem ponto e vírgula, já falei, né? Tem ponto e vírgula. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. Ó, Tranquilo. amanhã nós vamos ter aula de otimizador e de memória, certo? São aulinhas, são 2 aulas pequenas, vamos fazer junto. Já tem lá uma gravação no Moodle, mas eu vou dar ao vivo também, que aí eu vou mostrar alguns exemplos, depois o código final. Pelo WhatsApp eu quero registrar as equipes, viu? Então eu estou pegando o nome das equipes, na próxima aula já vou definir direitinho as equipes, vocês já irem começando a fazer os trabalhos. Tem pessoal sem equipe, tava pedindo equipe, muita gente aqui pedindo aqui gente com equipe. Então, quem tiver sem equipe aí se organize. Se quiser eu procuro quem está sem equipe ainda aí, lá pelo Zap, e a gente fecha as equipes aí até amanhã. Beleza? Beleza, professor. Pronto. Beleza, professor. Fechou, Professor, fechou. Opa! Aí, interrogar. você estava falando ali com relação ao Andy. O Andy, como é que ele será inserido na tabela do lado direito? Não, Ele no falou lado que não vai direito ser inserido. não vai ter o end. Eles não aparecem. Você E ignora. como é que ele... ignora? Ignora. Só ignora. Professor, mas o Beguinho ele aparece, né? Beguinho aparece. Beleza. Bota o Beguinho. Apareceu o Beguinho, copia lá no 3 endereços. Na verdade, Gabriel, você perguntou aí sobre a tabela. Você não vai fazer tabela, não. Você vai fazer exatamente como está aí no slide. Sim, sim, sim. TXT, é um arquivo TXT do jeito que está no slide aí. Certo. Certo? É um arquivo TXT, entendi. Isso. Você recebe um arquivo TXT com código e gera um arquivo TXT com resultado se não tiver erros. Se tiver erro, você não gera nada. Você dá o erro na tela e tchau. Entendi. E qual por que ele não tem o end? Não, cara, eu só estou pedindo para você não botar o end. É só Certo. ignorar. Ah, tá, É entendi. um código intermediário, ele não precisa de muito detalhe assim, não. Ele não precisa nem do Entendi. begin, na verdade. Eu vou deixar o begin só para facilitar a minha correção. Para eu saber onde Entendi. começa cada coisa, entendeu? Mas eu nem precisa ter o begin também. Mas eu vou Aham. deixar o begin só para facilitar a minha correção depois. Ah, tá, entendi agora. Beleza? Beleza, Ó, obrigado. amanhã a gente faz mais uma aula dessa. Ai, Nós vamos ter mais 3 aulas dessa aqui, certo? Vamos ter amanhã e na semana que vem as 2. Aí depois só para tirar dúvida do trabalho. Então, a gente marca assim, eu apareço aqui no online para tirar dúvida aí com vocês. Beleza. Professor, Oi? em relação à prova, vai ser quando voltar as aulas na segunda aula, né? Quando voltar? Assim que voltar, a primeira aula vai ser uma aula de revisão para tirar dúvida e na segunda aula já faço a prova. Exato. Tranquilo. Isso aí que eu tava com dúvida. Beleza. Ok?
Tranquilo. Beleza, então, pessoal. Obrigado aí para todos. Qualquer dúvida aí nos canais aí, no WhatsApp. A preferência é lá no grupo do WhatsApp, as dúvidas, porque aí compartilha com todo mundo também. Tranquilo. A gente já vai mandar o nome do grupo da gente, viu, professor? Acho que a gente ainda não colocou. Ah, se não colocou, coloque. Já Coloque. colocou já. Quem não colocou Eu coloquei lá no grupo, coloquei. Beleza, beleza. Beleza. Valeu. Valeu, boa noite aí. Até Boa mais. noite. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tá.